Olá pessoal, eu sou Carolina Medeiros e a gente hoje vai bater um papo super importante sobre o poder do pensamento. E aí, você que está em casa esses dias, a quarentena, no isolamento, o que você tem pensado nesses momentos? Quais são os sentimentos que têm, digamos assim, habitado o seu coração? E como você tem trabalhado isso na hora que você vai pensar no futuro, no presente e no seu passado? Para começar esse debate, a gente vai lá no dicionário, Aurélio, tá certo? E vê o significado dessa palavra, pensamento. Pensamento é o substantivo masculino, que ele tem três reflexões. A primeira, pensamento é um ato, faculdade de pensar. Pensamento também pode ser uma ideia, uma reflexão, uma consideração que você faz. Um pensamento pode ser uma intenção que não foi verbalizada, mas que você teve em sua mente. Quando a gente olha o pensamento dentro desse prisma, desses três olhares, a gente começa a perceber o quanto o nosso ser ele é ativo mentalmente o tempo todo. O tempo todo o nosso pensamento está em processo. Seja quando a gente está assistindo um filme, o pensamento não está relaxado? Não. A gente, quando está assistindo um filme, a gente está fazendo as nossas interpretações, a gente está fazendo a nossa imaginação, trabalhando o que vai vir na próxima cena, a gente está pensando o que os atores estão falando. Quando a gente está escutando uma música, a gente presta atenção na letra, a gente pensa no que essa letra remete na nossa vida, a gente interpreta também essa letra, né? As notas musicais, as ondas musicais também interferem, estimulando o nosso pensamento. Então, até nas atividades mais simples da gente, a gente está produzindo pensamento. Então, por isso que nesse livro, que é o primeiro que eu trago aqui para a nossa aula, Pensamento e Vida, Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, já começa o primeiro capítulo trazendo uma reflexão muito importante. O primeiro capítulo ele se chama assim, O Espelho da Vida. Gente, o que é espelho? Diz aí para mim. Espelho é tudo que reflete, é uma superfície que reflete uma imagem, não é verdade? E qual seria o espelho da vida? O que seria esse espelho a refletir a nossa vida? Pois é, Chico nesse livro ele fala assim, que a mente é o espelho da vida em toda parte. O que a gente pensa, o que a gente produz em pensamento, a gente plasma em imagem para a nossa vida. Por isso a importância da gente ter muito cuidado com os nossos pensamentos. Nesse período de quarentena, você é em casa, distante da escola, escola remota pela internet, os pais também com dificuldade, afastados dos seus amigos, avós, tios, enfim, tudo que a gente sabe que o isolamento nos causa. Que tipo de pensamento você tem alimentado? Será que você tem tido pensamentos felizes? Será que você tem tido pensamentos tristes? Como você tem se relacionado? Você já parou para pensar no que você pensa? Pois é, a gente deveria fazer isso mais vezes. Outro destaque que eu quero trazer nesse capítulo é o seguinte: definindo a mente, pelo espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para acrisolar e sublimar. O que ele está dizendo aqui, gente? Que o pensamento, ele na verdade, ele vem das emoções também que a gente sente. Os sentimentos que nós estamos alimentando, ele vai gerando pensamentos. Se eu tenho, eu estou triste, é um sentimento de tristeza, de vazio, eu vou começar a gerar pensamentos também de tristeza, né? Imagens perdendo meu pai, minha mãe, né? Imagens de solidão. Então, isso tudo vai afetando o nosso pensamento. E esse pensamento, pelas ondas cerebrais, ele vai criando, ele vai transformando, ele vai o quê? Movendo também a nossa energia
à nossa volta, tá? A nossa energia, e isso vai plasmando também coisas que não são legais. Você sabia que você pode estar atraindo espíritos que sofrem também pela força do seu pensamento? Você está triste, você está depressivo. Você é como uma onda de um raio a viajar pelo espaço. E outros espíritos sofredores que também sentem tristeza, melancolia, eles podem se sintonizar com a sua rádio. Pois é, precisamos ter muito cuidado com o que a gente pensa. E aí, ó, o que é que acontece aqui no final desse livro de Chico? Ele diz assim: o reflexo mental mora no alicerce da vida. Então, o que a gente está refletindo mentalmente pela força do nosso pensamento reflete na nossa vida, reflete nas nossas relações conosco, a nossa relação com a família, com o mundo, a nossa relação em como a gente enfrenta essa pandemia. Dependendo dos pensamentos, dos sentimentos que você está alimentando aí no seu coração, a sua forma de enfrentar essa adversidade, essa dificuldade, essa escola também vai ser afetada. Eu faço uma pergunta para vocês. Peter Pan. Quem já assistiu Peter Pan? Vamos lá falar do Peter Pan. Peter Pan, ele mora na Terra do Nunca, não é verdade? Beleza. E ele não cresce na Terra do Nunca. Show de bola. O que faz o Peter Pan voar? Quem assistiu já o filme vai ter essa resposta. O que é? Tenha pensamentos felizes. Pois é. Quando o Peter Pan ele fica triste, ele não consegue voar. O seu pensamento afeta a sua capacidade com o seu corpo, com a sua imaginação de voar. Então, se a gente fosse fazer um paralelo entre a gente e o Peter Pan, lá da literatura, é a mesma coisa. Quando a gente não tem pensamentos felizes, quando a gente se deprime, quando a gente tem pensamentos autodestrutivos, pensamentos negativos, pensamentos que venham a simplesmente, como é que eu posso dizer, nos deixar ainda mais angustiados, isso também faz com que a gente entre nessa psicosfera e faça limitações para o nosso ser. Vamos ser sinceros, a gente está super baixo astral. A gente consegue levantar a cama, hein? Às vezes a gente nem consegue escovar os dentes, não é verdade? Quando a gente está triste. Quando a gente está triste, a gente se preocupa com o cabelo? A gente se preocupa com um banho? Não. Então, tudo que a gente sente, vamos lá, resumão, tudo que a gente sente e é trabalhado, processado em nossos pensamentos, afetam a nossa vida. E segundo Chico, segundo Emmanuel, é muito importante que a gente mantenha pensamentos equilibrados, pensamentos felizes, para que a gente possa, no espelho da vida, projetar esses pensamentos, esses sentimentos para a nossa vida, para o nosso redor, junto à nossa família, enfim, junto a todas as situações que a gente enfrenta. O segundo livro que eu vou trazer um recorte é o livro do Pão Nosso. Gente, esse livro também é de Chico Xavier, tá? Pelo espírito de Emmanuel. Emmanuel e Chico eram, carne e unha, né? Eram grandes parceiros no trabalho digamos assim, das mensagens espíritas, né? Que Emmanuel trazia. E aí o que é que acontece? No capítulo 15, tá? Se você tem o livro aí em casa, gente, o capítulo é sempre esse númerozinho, tá? Que aqui tá invertendo no meu vídeo, mas sempre o capítulo vem aqui. Olha o nome desse capítulo, gente. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser depois buscar esse livro na internet, tá? Pensamentos. Pensamentos. Todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas, isto é, o que construímos antes de ser materializado é o nosso pensamento. O mal e o bem, o feio e o belo, viveram, antes de tudo, na fonte mental que os produziu nos movimentos incessantes da vida. Até o bem que fazemos, o mal que fazemos, antes de ser ação, ele foi um pensamento. Um pensamento que muitas vezes foi alimentado por um sentimento que estava guardado dentro da gente. O evangelho com substância. Gente, travou. O evangelho consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior,
proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. Então vamos lá, Carol. Tá, eu tô com esses pensamentos. E aí, o que é que eu faço? Para, respira, se instrui, tá, gente? Porque se esses pensamentos estão aí tomando conta de você, vão resolver os nossos sentimentos e vamos resolver também o nosso tempo vago, de repente, né? Se dedicando a leituras edificantes. É isso aqui que Emmanuel está nos dizendo, que o Evangelho é uma fonte, é um roteiro, é uma receita extremamente bacana para que a gente possa estar fortalecendo os nossos pensamentos. Não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Então, não é só na filosofia, pensando, não. A gente consegue renovar esses pensamentos quando a gente se alimenta, né? Quando a gente se nutre de instruções, de palavras, de ensinamentos que nos engrandecem. Renovar o pensamento não é tão fácil como parece à primeira vista, verdade, né, gente? Verdade, a gente sabe que às vezes aquele pensamento, ele tá vindo de um sentimento que tá mal resolvido também, não é verdade? Carol, o que é um pensamento, um sentimento mal resolvido? É aquele sentimento que você não conversa com ninguém e acaba guardando para você sozinho aí. É aquele sentimento que de repente foi causado por um desentendimento de você com o irmão, com o pai, com um amigo e aquilo não ficou bem resolvido. E aquele sentimento te acompanha, você não consegue dissolver ele sozinho e ao invés de parar, stop, para os pensamentos negativos, você vai alimentando aquilo. Se a gente fizer uma relação para a nossa refeição, que é o alimento do nosso corpo, às vezes, se a gente se intoxica, né? Vamos supor, sei lá, a gente come umas 20 pizzas, 4 queijos, né? A gente fica mal. Gente, no outro dia ninguém vai aguentar comer mais pizza. É preciso comer uma alimentação mais leve para ajudar para digerir, não é verdade? Aquele mal-estar que a gente fica. Assim também é os sentimentos. Se a gente foi afetado por aquele sentimento que não é positivo, não é legal, se a gente ficar alimentando ele, se alimentando cada vez mais, a gente vai ficar cada vez mal, gente. A gente precisa mudar a vibe. A gente precisa tocar outra música para que a gente saia dessa situação, beleza? Demanda muita capacidade de renúncia, hein, gente? E profunda dominação de si mesmo, qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício no coração. Gente, para. Esse parágrafo é revelador. Eu vou até voltar, vê só. Para a gente poder dominar o nosso pensamento, não é fácil, beleza. Mas a gente vai ter que ter, renúncia. Gente, o que é renunciar? E aí, o que é renunciar? É deixar pra lá, não é? É dizer, não, eu não quero. Eu estou renunciando este cargo, eu estou renunciando este lar, eu estou renunciando essa promoção no meu trabalho, eu estou dizendo não. Então a gente precisa aprender a dizer não é só para o vizinho, para aquele... Não, é dizer não para você mesmo e os seus pensamentos, tá? Mas isso não é fácil, porque o pensamento está na cabeça. Quando a gente menos imagina, já está pensando de novo. Disso não é assim. Então, ele fala que a gente tem que ter uma profunda dominação de nós mesmos, cara. Você é o autor da sua história. Você controla a sua mente. Você comanda você. Pensa nisso, mentaliza, força, fé e coragem. Não é a sua mãe, não é o seu pai, não é o seu irmão, é você, Espírito Eterno, criação divina. Você que é responsável por você. O pai pode ajudar? Pode. A mãe pode também. Naquela conversa que a gente tem, ela pode dar uma orientação. Mas, de repente, tudo que a nossa mãe fala, a gente pode, e aí? Não é verdade? Isso não acontece? Gente, eu já fui jovem também, tá? Pré-adolescente. Hoje eu já tô mais velhinha. Mas eu sei que é assim. Mas, às vezes, a gente precisa ter a determinação, a gente tem que ter a coragem de dominar o nosso próprio eu.
Qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício. Olha aí. Dominar a si mesmo pede coragem, força, determinação. Às vezes, para a gente sair e ganhar numa partida de futebol, numa partida de xadrez, numa partida de videogame, a gente é forte. Mas na hora da gente batalhar com a gente mesmo, a gente não consegue. Beleza? Continuando. É por isso que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refundiram pensamentos. Todavia, no instante de recapitular, pela repetição das circunstâncias, as experiências retentoras encontram de novo análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente. Quais fantasmas ocultos? O que é que ele está dizendo? Gente, vencer a si mesmo é uma batalha que ou vai ou racha. Não tem essa da gente fingir que resolveu o sentimento, que resolveu o pensamento. Por quê? A gente finge que tá tudo bem, mas assim que aquela situação acontece novamente, né? A gente se deprime de novo. A gente se entristece de novo. Por quê? Porque, gente... Carol, eu me sinto assim porque fulano me machuca. Gente, o outro sempre vai nos machucar. O outro sempre vai nos magoar. Sabe por quê? Sabe por quê, meu povo? Eu vou chegar até mais perto para dizer para vocês. Porque o outro é o outro. O outro não sabe o que você pensa, não sabe o que você sente, não sabe o que você espera. E a gente sempre espera muito dos outros, quando os outros não têm nada para dar a gente ainda. Por que, gente, eles não têm nada para dar? Porque tá todo mundo junto aqui, meu povo. Se a gente tá tudo aqui na Terra, planeta de provas e expiações, em busca da regeneração, gente, aí tá no mesmo barco. Então, às vezes, a gente espera atitudes de seres iluminados, evoluídos, e isso não existe. E aí você, ao invés de dizer, peraí, ao invés de eu pensar, por que o outro me magoa? Por que eu tô me magoando? Tu tá entendendo? Inverte o jogo. E você pensa, poxa, por que eu tô me sentindo assim? Eu tô me sentindo assim porque a minha amiga, que é minha melhor amiga, disse isso. E aí? Quem está sentindo agora a angústia? Quem está alimentando pensamentos negativos? É ela? É você, meu amor. É você. Você é dono da sua história. Não esquece disso, tá? Então, ó, muitas vezes a gente pensa que perdoou, pensa que resolveu, pensa que não está pensando o que estava pensando e não deveria pensar, até que aquela situação acontece e tudo volta novamente. Meu mundo caiu. Eu sou a pessoa mais infeliz do mundo, por exemplo. Tá, gente? Ó, eu não tô diminuindo aqui o que a gente sente não, viu, meu povo? Eu sei que é punk. Alguém nos magoar, é muito chato. Nos enganar, mentir. Dói, gente? Dói. Mas o que essa dor vai gerar em você, você tem o poder de dizer. Para, stop agora. Ou você levar isso para a tua sabe? Plasmando na tua mente, nos teus pensamentos, te deprimindo, e você já não consegue conversar com seu pai e sua mãe porque você tá triste demais, você já começa a perder o gosto pela vida, pelas coisas que você fazia antes, e no final, amor, você tá só nessa. Vocês já viram quem ofende tá junto do que foi ofendido? Eu não vejo. Ai, venha cá, olha, eu ofendi você, chegue, fique aqui triste do meu lado. Não, gente, porque, ó, quem ofende, às vezes nem sabe que fez isso. Às vezes nem sabe que você tá sentindo isso tudo, meu povo. Então, ó, volta por cima. Pensamentos felizes, se eleva, alegra pra vida, beleza? Continuando, que a gente tá terminando aqui a leitura edificante, hein? Pensar é criar. Olha que legal. Pensar é criar. Verdade, né, gente? Sei lá, vamos criar uma história.
Antes da gente sair escrevendo, a gente pensa que história vai fazer, né? Vou fazer um desenho, ó. Penso primeiro no que eu vou pintar, eu vou fazer uma receita. Poxa, antes de botar os ingredientes na louca, você pensa no que você vai fazer. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. Gente, eu só dei exemplos de coisas legais, né? Mas vamos colocar aqui um exemplo de uma coisa não tão legal. Então, sei lá, você de repente está muito triste, né? Quantas vezes a gente não tem um amigo que está muito deprimido e aí começa a dizer essa vida não vale, eu não sou importante, ninguém ama. Olha os pensamentos. Olha os pensamentos. Ninguém me ama, e eu não presto, e eu sou muito feio, e eu nunca vou ser feliz. Aí, ó, isso tudo vai se solidificando na cabeça do cidadão, entendeu? E aí, quando a gente vê, a gente está mergulhado num mar tão profundo que a gente não consegue ser resgatado. E esses pensamentos podem fazer com que a gente, em algum momento, venha ter ações, atitudes que venham nos prejudicar. Não, Carol, mas eu tô pensando hoje, eu não vou fazer isso não. Sim, mas o pensamento de hoje com o pensamento de ontem, com o pensamento de uma semana atrás, eles vão se juntando. Eles vão, ó, se aglutinando e vão solidificando o nosso coração. Pelo pensamento, a gente se conecta. Esses pensamentos vão atraindo para nossa companhia espíritos que também sofrem, que assim também se sentem. E isso tudo vai criando uma psicosfera, um quarto, sabe, buraco negro que você está dentro. Então sai dessa. Não, é isso que ele diz, ó. Exigindo cuidados especiais para extinguir ou para dar continuidade. O que é que Emmanuel está dizendo aqui? Que tem sentimentos que a gente tem que, ó, retira, deleta, corretiva. Tá certo? Porque esses sentimentos vão fazer com que nós tenhamos pensamentos que vão plasmar na nossa vida ações. Pensar é criar. Mas tem também sentimentos, pensamentos que a gente tem que continuar. Que sentimentos são esses? Esperança, fé, caridade, amor, amizade, renovação. Esses são os sentimentos que vão fazer com que a gente tenha bons pensamentos. E esses bons pensamentos vão fazer com que a gente tenha boas ações, boas vivências, boas condutas. O último parágrafo. O conselho de Paulo aos Filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderem compreender-lhe a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando em cada dia, terão encontrado a divina equação. O que é que ele quer dizer, meu povo? Que aquele que conseguir compreender essas mensagens, compreender o significado da vida, no que a gente ganha, no que a gente perde, na liberdade que se tem e no isolamento que somos colocados. Aquele que conseguir entender a chave que abre essa porta, ele vai ter chance, né? Ele vai ter condições de aproveitar a vida de uma forma muito mais positiva. Através do amor, através da confiança, da amizade. E é essa chave que vai abrir a porta do teu coração, da tua vida, nesses dias de isolamento. Ao invés de você se isolar dentro da sua casa, se isolar da sua família, abre teu coração, para que o amor possa se expandir. Na pesquisa que a gente fez, eu lembrei de uma canção que eu cantava assim, sei lá, eu não tinha 13 anos, mas eu acho que através dos meus 17, eu cantava essa canção. E essa canção, ela é de uma banda que se chama
Cidade Negra. Eu ia falar Raça Negra, mas não tem nada a ver. Raça Negra é pagodão. Não vamos pro pagodão, não. Volta aqui para o Cidade Negra. E o nome dessa canção é Pensamento. Você já ouviu falar dessa canção? Pergunta aí pro seu pai e sua mãe. Será que eles já ouviram essa canção? Será que eles não já cantaram essa canção? Pois é. A Cidade Negra fez essa canção que é super interessante, que eu queria trazer só alguns trechinhos para você agora. Gente, eu sou péssima em algumas canções, tá? Mas aqui, ó, eu vou trazer um pedacinho para vocês, que ele diz assim, ó. O pensamento é um momento que nos leva à emoção. Pensamento positivo que faz bem ao coração. Mal não, o mal não. O mal não, o mal não. Recitem poesias e palavras de um rei. Façam por onde, que eu te ajudarei. Recitem poesias e palavras de um rei. Faça por onde, que eu te ajudarei. Recite poesias, palavras de um rei. Faça por onde, que eu te ajudarei. Veja que ele fala recitem. É o que eu digo a vocês, meus amores. Recitem poesias, escutem músicas que lhe elevem, que alegram, que multipliquem o que vocês têm de bom. Recitem poesias, palavras belas para os outros. Faça por onde que eu te ajudarei. Hã? Quem deve estar dizendo essa frase? Ajuda aos céus e os céus te ajudará. Chama para perto de você os bons espíritos, os espíritos de luz, que sabe que vibram a energia boa, bacana, e que pelo teu pensamento tu se conecta com ele. Faz assim e tudo vai se transformar. Tudo vai ser mais fácil, porque tudo está na força do seu pensamento. Não te deprime, não te entristece. Gente, é difícil. É difícil. A gente vai passando os dias, a quarentena, não é verdade? Aí dando uma agonia, uma coceira, a gente vai ficando agoniado. Eu sei, eu também sinto isso. E tem dia que a gente tá malzinho, a gente tá triste, né? A gente fica triste. E não há nada de errado nisso. Mas, porém, entretanto, todavia, respira fundo e segue, tá? Segue. Porque ficar alimentando esses pensamentos não vão fazer bem para você. E mesmo em isolamento, tenha certeza, os seus pensamentos vão estar se conectando a entidades espirituais que vão lhe fazer companhia. E você não vai estar tão sozinho assim. Que tipo de companhia você quer? Então vamos fazer esse comprometimento juntos? Toda vez que aquele sentimento triste, angustiante, de revolta, de ira, de ódio, de raiva te bater, silencia, dá um tempinho, mas não deixa os pensamentos começarem a voar solto. A gente pensa que não, mas pensamento, gente, é como um cavalo forte. Que, tipo assim, se você deixar ele solto, ele corre em disparada no campo e vai-se embora. Às vezes a gente tem que ter uma rédea para dizer, opa, puxa o cavalo para perto de você, tá? Para que de repente esse pensamento não leve você para lugar muito distante e que seja mais difícil a sua volta, tá bom? Para fechar a nossa aula de hoje, eu vou deixar uma canção para vocês, tá? Que é muito linda, é muito, muito bacana, né? E ela fala sobre sentir Deus, tá? E que quando a gente sente Deus, na natureza que está na nossa volta, mesmo olhando pela nossa janela, no nosso jardim, ao olhar o nosso irmão, o nosso pai, o cão da nossa casa, quando a gente sente a presença de Deus em todas essas coisas maravilhosas que estão ao nosso redor, a gente consegue se alimentar de sentimentos de gratidão, de paz, de felicidade. E esses pensamentos vão fazer, esses sentimentos vão fazer com que a gente tenha,
pensamentos cada vez mais elevados. Então, gente, sentir Deus, pensar em Deus, pensar em coisas boas. Escutou a canção? Gostou? Eu voltei aqui de novo, ó, porque eu achei bem interessante essa letra e quero só frisar com vocês alguns detalhes, ó. Voa pensamento, pensamento livre, pensamento liberto. Voa pelo universo infinito, na imensidão das criações divinas. Vê que bonito o sol brilhar no céu. Olha ao teu redor, olha a tua janela. Percebe as coisas positivas da vida que está ao teu redor. Não se prende ao que tem de negativo, de dor e de sofrimento. A vida é linda, é bela. Redescobre a vida, enxergando Deus em toda parte. Deus está em você, está no seu lar, está no nosso planeta Terra. Apesar dos momentos difíceis, Ele está com a gente, Ele está guiando a gente por essas dificuldades que estamos enfrentando. A vida é uma arte sem fim. Gente, para fazer a poesia é preciso a palavra, para fazer a tela é preciso a tinta, para fazer o filme é preciso o roteiro. Que você pegue todos esses elementos, os seus sentimentos e pinte a tela mais bonita de pensamentos edificantes que você puder. Como você estava se sentindo antes dessa aula e como você se sente hoje? Diz para mim.
Tá certo? Siga a bela estrada. Gente, a vida é uma estrada cheia de bifurcações. O que é bifurcações? Ela vem retinha e de repente, ó, ela vai se abrindo. Escolha sempre o melhor caminho. Como entender qual é o melhor caminho? Segue teu coração, segue os ensinamentos de Jesus. Eles vão te guiar pelo caminho correto. Rumo à verdade, à claridade, à luz, à paz. Tenha paz no seu coração. Com paz no seu coração, seus pensamentos vão estar livres na imensidão do amor. E isso vai te trazer uma vida extremamente feliz, liberta. Momento sublime, luz que acompanha e que traz paz. O amor me faz sentir o Criador. Ame, perdoe, viva, ajude. Assim você vai estar mais perto de Deus, e mais perto de Deus a gente só tem o que ganhar com os nossos sentimentos e os nossos pensamentos e principalmente com as nossas ações. Um beijo enorme no seu coração e que essa semana seja iluminada de bons pensamentos, tá certo? Beijo, paz e luz. Tchau!